Hebreus 9, 6, 5. Todo mundo achou? Que diz assim: sobre a arca, os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora, particularmente. Ora, estando essas coisas, ele está se referindo às coisas que estavam dentro do tabernáculo. Existia o santuário, santo lugar e o santo dos santos. E aí ele está listando, fazendo uma relação do que havia lá dentro. O 6. Ora, estando essas coisas assim preparadas, todo o tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços, mas no segundo só o sumo sacerdote, uma vez por ano, não sem sangue, fala assim, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo, dando nisso a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria para o tempo presente, em que se ofereceram dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço, consistindo somente em manjares e bebidas, várias abluções e justificações da carne, impostas até o tempo da correção. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas seu próprio, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Amém. Amém. Até aqui. Feche os teus olhos. Senhor, nós consagramos as nossas vidas a Ti. Colocamos a nossa vida diante da Sua presença. Senhor, fala conosco através do Espírito, através das Escrituras que estão diante de nós, que nós possamos ser ministrados e que todo valente seja amarrado no abismo. Toda movimentação e tudo aquilo que vem atrapalhar este momento, nós amarramos e lançamos no abismo em nome de Jesus. E a Ti daremos honra, glória e louvor. Amém e glória a Deus. Amém? Pode se assentar. Hoje nós vamos falar sobre o sacrifício que dá acesso. Nós sabemos e entendemos através da palavra de Deus que todo o acesso direto a Deus, todo o acesso direto à presença de Deus é por causa do sangue. O sangue nos deu acesso à presença. O sangue nos deu acesso aos santos dos santos, que antes o sumo sacerdote ia uma única vez por ano. Ninguém podia entrar. Primeiro, não era qualquer um que podia entrar. Esse é o primeiro ponto. Não era qualquer um. Fala assim, não era qualquer um que podia entrar na presença de Deus. Não era qualquer um. Segundo, o único que podia entrar, que era o sumo sacerdote, não podia entrar a qualquer hora. Era apenas uma única vez por ano. E nessa única vez por ano, também ele não podia chegar lá de mãos vazias.
Ele não podia entrar, o texto fala, não sem sangue. Ele não podia entrar lá sem sangue. Por quê? Por causa do pecado. O pecado, ele gerou e trouxe acesso a toda a humanidade à morte. Então, somente através do sangue, porque o pecado gera morte, então era necessário que o sangue fosse derramado para que o sacerdote, o sumo sacerdote, pudesse entrar na presença de Deus uma vez por ano. Então não era qualquer um, não era qualquer momento e não era sem sangue, não era de qualquer jeito. Não podia se entrar a qualquer hora. Nós não entendemos muitas vezes o privilégio que nós temos. Não era qualquer pessoa na antiga aliança que tinha acesso à presença como nós temos. A começar de que a presença de Deus, quando usava os homens e mulheres na palavra, na antiga aliança, ele vinha, usava e depois ia embora. Cumpria aquilo que era necessário. Então não era qualquer um, não era em qualquer momento, em todas as vezes que você vai ver a presença de Deus se manifestando, tem a ver com o sangue. A presença de Deus, antes do pecado existir na humanidade, Adão tinha acesso todas as vezes que Deus ia até Adão, havia impedimentos. Qual o impedimento que havia para Deus se achegar até o homem? Nenhum. Não havia nenhum impedimento. Logo, por quê? Porque o homem estava exatamente da maneira que Deus havia o criado. Santificado, separado, puro, inocente, com isenção de culpa, sem culpa, sem pecado, sem sujeira. Então não havia impedimentos. A partir do momento que existe a queda, todo ser humano passa a nascer debaixo da lei do pecado. Logo, ninguém poderia chegar assim. Usar quando vai tocar na arca de maneira irreverente. O que acontece com ele? Só quem lê Bíblia. O que acontece com Uzá quando ele toca na arca? Morre. Ele morreu. Não foi virar sobre ti, juiz. Não, foi na hora. Na hora. Então, não era qualquer um que podia entrar assim na presença de Deus. A gente vê a história de Uzias também, e não só na presença, quando tudo aquilo que está na presença, tudo aquilo que é santificado, não é qualquer um que pode tocar. E há quem diga, mas no tempo da graça está mais light agora. Light, engana-se o seu. Porque Deus, por sua misericórdia, por sua graça, Ele vai sendo misericordioso. Ele vai sendo misericordioso para conosco. De modo que as pessoas vão tocando naquilo que é santo, sem nenhum temor, até que chega o dia do juízo. Homens que estão no altar em prostituição e não sentem nenhum peso por isso. Homens que estão no altar e que querem perverter e já estão pervertendo a palavra de Deus. Fala o que quer para que as pessoas possam ser agradadas. Mas a palavra do Senhor diz
que importa agradar a Deus do que a homens. Então, se nós quisermos preservar a presença, nós precisamos reconhecer o sacrifício da cruz. E esse sacrifício, ele precisa acontecer dentro de nós. O sangue derramado, ele só nos deu acesso. Quer ver? Olha só uma outra ocasião. Eu poderia citar várias aqui, mas abra lá em 2 Crônicas 7. 1. Segundo Crônicas 7. Segundo Crônicas 7, 1. Acharam? Quem achou diz amém. Quem achou diz amém. Rapaz, vocês estão com a boca bucha mesmo, né? É sexta-feira, tá tão cansado assim. Pelo amor de Deus. É. Um amém quase que morrendo, pelo amor de Deus. Pode não. Achou? Vou nem te falar nada. E acabando Salomão de orar, desceu o fogo e consumiu o quê? O que tinha? O que o fogo consumiu? O fogo consumiu o sacrifício. Consumiu o holocausto, os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Está entendendo o que deu acesso à glória e à presença ali? A presença vem, mas precisa haver sacrifício. E aí eu falo de nós, porque vamos entender o seguinte. Nossa, mano, tá difícil hoje. Vamos entender o seguinte. Jesus morreu na cruz e venceu o pecado, venceu a morte no seu próprio corpo e nos deu acesso à vida eterna. Sim ou não? Sim. Então, isso significa que o sangue tirou o véu que separava. E através do sangue nós temos o perdão dos nossos pecados, a remissão dos nossos pecados. Só que o que muitas pessoas não entendem, e aí trata a graça, chamada graça barata, né? Tipo, Jesus perdoou meu pecado, então significa que eu posso andar pecando. Não. Não, Jesus perdoa, ele me remiu. Ele venceu a morte, ele venceu o meu pecado. Então, se Jesus venceu o pecado, então não tem problema. Pelo contrário. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 6, versículo 1. Eu estou abrindo junto com vocês, ó. Achou? Quem achou diz amém. Amém. Já achei. Quem achou diz amém. Amém. Romanos 6:1. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida.
Então, se Jesus morreu e ele venceu a morte, e ele deu um basta no pecado, significa que o pecado deixou de existir na humanidade? Não. Significa que o pecado continua existindo na humanidade. Porém, agora existe uma solução para o pecado. Através do quê? Através do sangue do Cordeiro Jesus Cristo. Que nós temos acesso. Nós temos acesso ao Pai. Porque o sacerdote não podia chegar lá no Santo dos Santos sem sangue. Guarde bem isso. Ele não podia chegar lá sem sangue. Aquele sangue que era derramado não era só pelo povo, mas era por ele também. Então, significava que o sacerdote precisava reconhecer o pecado do povo, porque ele levava as causas do povo até Deus, mas ia levar as causas dele também, para que ele pudesse reconhecer e se arrepender também. Portanto, o sangue de Jesus não purifica de todo pecado, mas precisa haver o arrependimento. Porque se eu chegar na presença e achar que o sangue de Jesus já resolveu, mas eu não haver um genuíno e verdadeiro arrependimento na minha parte, eu não terei acesso à presença. Porque a única diferença da antiga aliança e da nova, porque na antiga aliança e na nova, existia pecado na antiga aliança e na nova também. Só que na antiga aliança não havia solução. Mas na nova, nós temos uma solução. Através do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, somente pelo sangue do Cordeiro, o sacrifício genuíno e perpétuo, que nos dá acesso à presença. Aí o que eu preciso fazer? Então eu preciso reconhecer esse sacrifício, e este sacrifício precisa acontecer dentro de mim todos os dias. Rogo-vos, pois, irmãos, Romanos capítulo 2, 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É diário. Na semelhança da sua morte, o texto mostra, nós somos batizados na semelhança da sua morte. Como viveremos por pecado se morremos? É viver pela causa. Não, eu vivo agora, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, o que isso significa? Que eu não posso. Todas as coisas, a única diferença da antiga aliança e da nova é que na antiga aliança não existia solução. Na nova já existe através daquele que se manifestou na plenitude dos tempos. O Cordeiro de Deus. Mas precisava de arrependimento na antiga aliança e precisa de arrependimento nos dias atuais. Precisa ter reverência para entrar na presença de Deus na antiga aliança, e na nova aliança também precisa ter reverência. O problema é que na nova aliança as pessoas parecem que não lê a Bíblia, pelo amor de Deus. Elas acham que não, a graça é uma lei assim mais barata, mais light, assim, sabe? Aquela feijoada que você come e tipo não pesa tanto, que só tem uma linguiça ali, um negócio e um feijãozinho ralinho, e você come e tá tudo bem, é mais light. A graça é mais assim, pega mais leve, né? Parece que Deus pega mais leve, né, com a gente, na graça. Então a gente pode entrar na presença de Deus de qualquer jeito, a gente pode ser irreverente, a gente pode olhar para as pessoas com um sentimento, né, completamente sujo, distorcido. Então a gente pode agir de qualquer maneira.
porque afinal ninguém está vendo, só que a graça ela é muito mais profunda do que a lei. É aí que muitos se enganam, porque na antiga aliança, o que o próprio texto diz? Jesus fala, viste o que foi dito pelos antigos? Eu, porém, agora vos digo. Viste que foi dito? Quem adulterar, para alguém ser acusado de adultério, tinha que ser pego em flagrante. Quando Jesus, os fariseus, os doutores da lei, levam aquela mulher lá diante de Jesus para ser apedrejada, lembra? Eles levam ela porque ela foi pega em flagrante adultério. E leva ela e diz para Jesus, vocês querem colocar Jesus em xeque, né? E aí eles falam, a lei de Moisés manda apedrejar. E o que o senhor diz? E aí ele vai dizer no Sermão do Monte que aquele que for adulterar será digno de morte. Mas ele fala, eu porém vos digo, que aquele que olhar por uma mulher, de pensar de forma impura, já adulterou com ela. A graça vai mais profundo ainda. Na lei ele fala, visto que foi dito pelos antigos, aquele que ferir o seu irmão, né? Mas eu, porém, vos digo que aquele que odiar o seu irmão, já o matou no seu interior. Ou seja, é muito mais profundo do que a gente imagina. É muito mais profundo. E às vezes a gente quer entrar na presença, a gente entra de qualquer jeito, a gente não tem uma vida de santificação, a gente trata as coisas, entra na igreja de qualquer jeito. Assim, a gente tem aqui a liberdade do Espírito, mas os princípios são os mesmos. Os princípios não mudaram. Amém. Os princípios não mudaram. O Já tocou na arca. A presença não é qualquer coisa. Tocou e ele morreu na hora. Uzias entrou lá no santuário, rei Uzias, e tocou no incenso, naquilo que era santo. Foi se colocar naquilo que não foi chamado. Tocou de qualquer maneira. Eu posso entrar porque eu sou o rei? Então, eu mando aqui. E na mesma hora, apareceu uma lepra na testa dele. Cuidado. A palavra do Senhor diz, guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Cuidado. Descalça a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é santo. Descalça as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você está é santo. A gente tem a liberdade, a gente brinca, se diverte, mas santidade ainda é um passaporte para a eternidade. Os princípios não mudaram, porque passou as épocas, a moda, a tecnologia, a era da informação, as coisas não mudaram. As coisas não mudaram. Então, na semelhança de Jesus, na sua morte, nós devemos nos sacrificar todos os dias, renunciar todos os dias. Sabe por que muitas pessoas estão há anos na igreja, muitas pessoas não sentem mais a presença como antes? Sabe por quê? Porque em Apocalipse, no capítulo 21, aliás, no 22, abra lá, Apocalipse 22, 11. Já estamos terminando. Apocalipse 22.
11. Acharam? Apocalipse 22, 11. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Então muitas pessoas, sabe o que muitas pessoas perdem a presença? Porque o injusto continua praticando injustiça. Ele está cumprindo a palavra. O sujo, ele continua se sujando cada vez mais. Ele está cumprindo a palavra. Mas aquele que é santo, muitas vezes não continua se santificando. E é necessário buscar para que a presença aumente. Aquilo que nós cantamos agora há pouco. Eu mergulho na mirra. A mirra é uma espécie de planta que era espremida para que fosse exalado um bom perfume. Gerava um óleo, uma especiaria. E junto com elas era colocado mais outras coisas para a preparação do óleo. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que sua presença aumente. Faço tudo, mas peço que sua presença aumente. Quantas vezes muitas vezes chegamos, e muitas vezes eu já presenciei, muitas vezes a presença de Deus está de forma tão poderosa, muitas vezes de forma tão impactante, que pessoas mal conseguem se mexer direito. O Espírito Santo pega um e começa a curar, o Espírito Santo pega outro e começa a trabalhar, a constranger no interior e começa a chorar. O Espírito Santo começa a tocar o outro e um quebra o orgulho, o outro, o Senhor, começa a transformar o interior, o outro, o Senhor, quebra o orgulho, quebra a arrogância, tira a rebeldia, tira a inveja, começa a limpar, e outras pessoas completamente apáticas. Porque o injusto continua na injustiça, o sujo a se sujar, mas o santo muitas vezes não continua a se santificar. Não continua a buscar, não continua a sacrificar a sua carne. O grande problema, é que é necessário se submeter, é necessário obediência, é necessário rasgar o coração, é necessário se humilhar. É necessário rasgar o coração. Esse é um tempo que só quem terá acesso a um outro nível da presença de Deus são só aqueles que quebram e rasgam o seu coração. Somente aqueles que rasgam o seu coração. Já disse que não era todos que tinham acesso à presença de Deus. Nós temos o maior de todos os privilégios. Não era todos que tinham acesso à presença. Hoje, quando nós entramos, a presença se manifesta. Essa mesma presença que se manifesta. Sabe essa presença que se manifesta quando nós estamos adorando? Quem sabe? Sabe? Essa mesma presença, se manifestasse em alguns momentos, pessoas eram fulminadas. A glória de Deus veio sobre o monte e veio de forma tão assim, estrondosa, que o povo falou assim, não, fale Moisés, fale com o Senhor, com Moisés, e o Moisés, você fala aquilo que o Senhor falar para você, mas não vamos para... Não! Senão a gente vai morrer. Isaías se depara diante da glória do Senhor, o manto das suas vestes enchia o templo, e ele disse, morri! Porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de pessoas de lábios impuros.
E aí vem a brasa viva e toca na boca dele e purifica os lábios dele. Agora o pecado não existe mais na tua boca. Agora o sangue do Cordeiro existe e cobre a sua vida e a sua família. Por isso é que nós podemos entrar aqui e a presença se manifestar. E nós não somos consumidos, mas somos envolvidos e abraçados por essa presença. Mas tem que haver um sacrifício. Na semelhança daquilo que Jesus fez, tem que haver um sacrifício no meu interior. Todos os dias. O sacrifício de Jesus, que já aconteceu há mais de 2000 anos, ele precisa acontecer dentro de mim todos os dias. Na semelhança da sua morte. Em Esdras, não dá tempo, tem tantas coisas aqui, mas Esdras capítulo 3, 2, a presença de Deus, quando nós lemos o texto agora, assim que Salomão havia construído o primeiro templo, o que aconteceu quando ele construiu e eles ofereceram lá o sacrifício? A glória de Deus veio de forma poderosa e consumiu aquele sacrifício. E encheu a casa. Mas em Esdras, quando eles constroem o segundo templo, a glória de Deus não vem. A glória de Deus não vem. E eles começam a chorar e se lamentar, e aí dá um entendimento que parece que eles estão se alegrando, né? Na verdade, eles falam, os antigos que voltaram e falaram, meu Deus, cadê a glória? E aí Ageu 2:9 vai dizer que a glória desta última casa será maior do que a primeira. Mas naqueles dias não veio a glória de Deus. Eles ficaram aguardando e a glória de Deus não veio, porque o Senhor estava falando daquilo que viria e aconteceria nos nossos dias, desde que foi inaugurado no Pentecostes e selado na cruz, para que nós tivéssemos acesso à presença. É na presença que nós nos tornamos santificados. É a presença que muitas vezes constrange. É a presença que constrange o meu coração e o seu coração. É somente na presença que nós nos tornamos perfeitos na presença do Senhor. A presença aperfeiçoa nós. Quantas vezes você já viu pessoas e até mesmo nós chorando na presença? Por quê? Porque fora da presença, a gente pode até fazer uma encenação, mas dentro da presença, diante da presença, a presença de Deus constrange. Porque o Espírito Santo, ele não testificará, não falará de si mesmo, mas testificará de Jesus. E todas as vezes que a presença de Deus se manifestar, ele sempre vai lembrar e sempre vai trazer à memória aquele sacrifício. Para que eu e você jamais nos esqueçamos daquilo que foi feito. Do sangue que clama 24 horas por dia. E que essa é a razão de nós entrarmos no Santo dos Santos e não sermos fulminados. Porque todas as vezes que nós não entramos na presença sem sangue. Ninguém entra na presença sem sangue. Mas, pastor, eu não tenho sangue nenhum na minha mão. Mas você tem sangue no mundo espiritual que está clamando de dia e de noite pelas ruas. É por isso que nós devemos valorizar isso. Porque você chega diante da presença de Deus. E eles aguardavam naqueles dias, mas não era para aqueles dias. Era para os nossos dias. Aquilo que foi profetizado também em Joel 2:28. E derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E os jovens terão visões, e os velhos sonharão. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor.
Então, todas as vezes que nós entramos na presença, nós não somos fulminados, porque existe um sangue que clama de dia e de noite. Então, nós podemos entrar na presença e não sermos fulminados, mas sermos envolvidos pela sua glória. E todos os dias, a cada dia, o contato com a presença vai nos transformando, vai nos curando, vai nos trazendo à memória o sacrifício da cruz, vai constrangendo o nosso coração. É por isso que nós devemos nos envolver todos os dias com a presença. Todos os dias. Você não pode ficar sem a presença. Você não pode ficar sem a presença. Sem a presença, tudo aquilo que nós fizermos neste altar é uma balela, é uma coisa qualquer. É uma música, um entretenimento social, uma musiquinha para agradar, para emocionar as pessoas. O que emociona e o que toca o coração de muitos de nós não é a música, não é os acordes, é a presença. Se eu ministrar sem a presença e sem saber aquilo que o Espírito deseja para a igreja, são meras palavras, mesmo que eu use a Bíblia. Porque há quem use a Bíblia para ministrar uma palavra, mas se o Espírito não estiver, não existe transformação, não existe libertação. Por isso é necessário a presença. É necessário a presença todos os dias. Vamos nos colocar de pé. É necessário a presença. É necessário a presença de Deus. Se você não buscar a presença de Deus como a coisa mais importante da sua vida, você vai tomar as piores decisões da sua vida. Nos dias de ira, de raiva, se nós tivéssemos ido buscar a presença, ao invés de tomar decisões impulsionadas por esses sentimentos, nós teríamos evitado muitos problemas. O problema é que muitas vezes a nossa carne acaba falando mais alto. Se nós tivéssemos parado para pensar pelo menos um pouquinho antes de tomar essa decisão, ao invés de sermos envolvidos pela nossa emoção, e sabe o que é pior? Muitas vezes tomamos decisões e por não buscarmos a presença, sabe o que acontece? Nós tomamos decisões que trazem prejuízos para o resto da nossa vida. Consequências para o resto da nossa vida. Jesus virá nos buscar, glória a Deus, mas a consequência fica. Nós precisamos da presença. Nós precisamos da presença de Deus. Era a presença que guiava o povo no deserto. Era a presença que guiava o povo no deserto. Foi a presença que mostrou lá em 2 Crônicas que nós lemos, que testificou e mostrou, eu estou aqui com você, e trouxe a resposta da oração de Salomão. Foi a presença que disse para Josafá, e veio o Espírito do Senhor sobre aquele homem, e disse sobre o levita, nesta peleja não tereis que pelejar. Foi a presença que trouxe a resposta. É a presença que marcou o povo daquele dia no Pentecoste, inaugurando um novo tempo. Foi a presença que abriu aquela sepultura, que Jesus estava ali naquele túmulo.
A morte não pode suportar a presença de Deus. Por mais que você muitas vezes esteja irado, com raiva, vá buscar a presença. Vá buscar a presença. Feche os teus olhos. Vá buscar a presença. Não há mais temor. Você entra na presença, no Santo dos Santos, e o sangue já está derramado, está sobre nós. Nós temos a marca do sangue de Jesus sobre nós. A presença se manifesta porque teve um sangue derramado. E não é em qualquer lugar que a presença se manifesta. O Senhor está em todos os lugares, em todos os lugares. Em todos os lugares. Em todos os lugares. Mas não é em todos os lugares que a presença se manifesta. O lugar onde a presença se manifesta é onde tem sacrifício. É onde tem aqueles que são lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Por isso não é em qualquer lugar. Tem que haver o sacrifício todos os dias. Tem que haver a renúncia todos os dias. Nós não podemos andar de qualquer maneira. Tem que haver temor quando entrar na presença. Quando Moisés viu aquela sarça queimando e não se consumia, o Senhor disse: descalça as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você está é santo. E o mesmo Senhor disse para Josué. O mesmo o Senhor disse para Josué. Por isso, em nome de Jesus, comece a buscar a presença. É na presença que você tem as melhores direções. A maior direção para a tua vida está na presença. É na presença de Deus que você é quebrantado. E eu posso te dizer uma coisa: quando nós estamos na presença com o coração quebrantado, não existe possibilidade alguma de você sentir ódio, raiva, ira. Não existe. Porque a presença está manifesta. E ali existe um coração quebrantado. É por isso que nós precisamos buscar a presença. E quebrantar o nosso coração. Para que possamos estar mais sensíveis. Eu e você precisamos buscar a presença de Deus. Aleluia. Comece a orar, comece a chamar a presença de Deus. Tem pessoas aqui que você precisa tomar decisões nos últimos dias agora. Eu quero te convidar a você chamar a presença de Deus para que essa presença possa te dar a direção. Aleluia. Em nome de Jesus, comece a orar e buscar a presença de Deus. Comece a chamar a presença do Espírito Santo. Aleluia. Espírito Santo, nós bendizemos o teu nome, Senhor. Nós queremos te adorar nesta hora, Senhor. Reclamar a tua presença, Senhor. Nós queremos, Senhor, não queremos tomar decisões sem a tua presença na frente. Como Moisés disse, Senhor, não, eu não vou sem a tua presença. Se o Senhor não for, eu não vou.
Não se meta em entrar em projetos, em planos na sua vida, sem a presença nos guiando. Descalça as sandálias dos teus pés, porque a presença, quando se manifesta, requer de nós uma resposta em santificação. Quando a presença se manifesta para quebrantar corações, ela requer de nós santificação, uma busca mais intensa. Oh, aleluia! Requer de nós um posicionamento. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos depender da sua presença. Eu anseio pela tua presença, Senhor. Como a corça suspira pelas correntes das águas, a minha alma tem sede de Deus vivo. A minha alma tem sede do Deus vivo. Aleluia, Senhor. Aleluia, nós ansiamos pela tua presença. A tua presença, Senhor, é a coisa mais preciosa que nós temos. Nós desejamos, nós queremos, Senhor, descalçar a sandália dos nossos pés. Nós queremos te buscar como a última coisa que nós temos. Senhor, em nome de Jesus, não tira as limitações da nossa alma, que nos impede de chegar até o Santo dos Santos. As limitações da nossa alma, que querem limitar de nós chegarmos além. As limitações da nossa carne, Senhor, que querem, Senhor, as idolatrias, que querem costurar o véu de novo. As idolatrias da nossa alma, que querem colocar pessoas, Senhor, no teu lugar. Meu Deus, que nós temos acesso à tua presença, por que nós vamos ficar mendigando coisas de pessoas, Senhor? Oh, remadabaçoga e damas. Quantas vezes, Senhor, nós temos a coisa mais acesso à presença mais preciosa de todas, e nós ficamos muitas vezes atrás de pessoas. Senhor, em nome de Jesus, vem com a tua presença nesta hora. Vem curar rejeições, Senhor. O Senhor começa a curar rejeições, começa a orar no teu lugar. O Senhor começa a curar no teu interior de rejeições no teu passado, rejeições da tua mãe, do teu pai. Oh, aleluia, teu pai, tua mãe, você pode se sentir rejeitado. Mas tem uma presença que quer te envolver cada dia mais, dia após dia. Essa presença é um Deus vivo que se manifesta e que quer nos envolver. Ele não nos rejeita, porque sobre nós a marca do sangue do Cordeiro. Oh, aleluia. Em nome de Jesus, o Senhor começa a curar rejeições. O Senhor começa a te curar nesta noite. Em nome de Jesus. Espírito Santo, tem misericórdia, Senhor. A religiosidade quer apagar a tua presença em nós. Quer fazer com que nós sirvamos as coisas de forma religiosa. Tem misericórdia, repreende toda a religiosidade no nosso meio, Senhor. Que quer nos fazer servir apenas no automático, entrar e sair, e não desfrutar da tua presença e não te adorar. Em nome de Jesus, seja curado de toda rejeição agora. Toda rejeição no teu interior, o Senhor te cura e começa, se envolva
A palavra do Senhor é: se envolva com a minha presença, para que você possa ser curado. Você vai saber que você não é rejeitada, que você não é rejeitado, porque a minha presença se manifesta no teu meio. Aleluia. Espírito Santo, tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, Jesus. Carol, você tem acesso à presença. E existem comportamentos seus que são derivados de uma rejeição, mas você tem acesso à presença, diz o Senhor. A presença está manifesta neste lugar. Então somente se envolva com a minha presença. Em nome de Jesus, você não precisa provar nada para ninguém. Você que está aqui não precisa provar nada para ninguém. Você não precisa provar nada para ninguém. Você tem acesso à presença que se manifesta. O Espírito Santo. Aleluia, aleluia, aleluia. Comece a adorar o Senhor, comece a orar em novas línguas, a presença se manifesta. Quem ora em língua se edifica a si mesmo. Não perca esse momento, em nome de Jesus. Entenda o que o Espírito está nos ministrando. Entenda o que o Espírito está falando no nosso meio. Em nome de Jesus. Espírito Santo, eu quero agora, em nome de Jesus, quebrar com toda a religiosidade, com toda a dureza, com tudo aquilo que quer nos impedir, com tudo aquilo que quer nos afastar da presença. Em nome de Jesus, com tudo aquilo, Senhor, que quer minar e apagar a chama no nosso interior, com tudo aquilo, Senhor, rejeições, limitações na nossa alma, que quer nos impedir de sentir a sua presença e de por ela sermos guiados. Aleluia. Fala, você precisa tomar decisões na presença. Quando for tomar decisões, vá buscar a presença. Primeiro, vá adorar. Você que está aqui a partir de hoje, você vai gastar tempo na presença. Você vai gastar tempo em adoração na presença. Até a sua carne ser ali renunciada e perder completamente as coisas. O dia que você estiver com ira, faça a melhor lição que você possa fazer. Vá buscar a presença. Está com raiva? Vá buscar a presença. Está magoado? Vá buscar a presença. Está entristecido? Assolação de morte? Vá buscar a presença. Está ferido? Vá buscar a presença. Não tem perspectiva? Vá buscar a presença. Não sabe o que vai acontecer? Vá buscar a presença. Vá buscar a presença. Tem uma presença que quer se manifestar, mas nós precisamos deixar.
Em nome de Jesus. Você que nos assiste, vá buscar a presença primeiro, antes de fazer o que você estava pensando em fazer. Antes do que você estava aí agora pensando em fazer, vá buscar a presença de Deus primeiro. Vá buscar a presença. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que a presença do Todo-Poderoso, ela entre aí na tua casa e se manifeste nessa hora. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Eu ouvi um testemunho.